Olá pessoal, voltando aqui à minha série de vídeos sobre o meu mestrado, hoje eu vou falar sobre o processo de inscrição de um curso na Europa. Então vamos lá. Bom, nos meus vídeos anteriores eu falei por que fazer um mestrado, por que esse mestrado para mim era importante que fosse no exterior e por que eu decidi que ele fosse na Europa. Agora eu vou falar como que faz o processo de inscrição. Então, eu vou dar um exemplo, é claro, sobre o meu mestrado, que é o mestrado de Sistemas Embarcados, em Uppsala, na Suécia, em inglês. Então, pode não ser o seu caso, pode ter coisas muito diferentes, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada porque vão ter sim coisas semelhantes, é claro. Então vamos lá, a primeira coisa a fazer é depois que você já selecionou os cursos ou está no processo de seleção, você precisa ver quais são as matérias que tem nesse curso. Dá uma olhada no outline que eles têm, no syllabus do curso, que vai explicar exatamente o que você vai aprender. Por exemplo, eu estava em dúvida entre fazer sistemas embarcados e energia renovável. E eu estava mais inclinado para energia renovável. Então eu comecei a ver vários cursos lá, interessante. E quando eu comecei a olhar nos sílabus dos cursos, como é que são as matérias, eu descobri que não era a minha cara. Eu estava querendo muito energia solar, mas tinha muita coisa, por exemplo, de geotérmica, energia eólica, biomassa, que são coisas que não me interessavam. Então eu acabei optando mais por sistemas embarcados. E uma coisa interessante é que a minha universidade, a Universidade de Uppsala, permite você fazer cursos de outras matérias, de outros programas. Então eu vou poder criar o meu curso de acordo com o que eu queria, porque a Universidade de Uppsala tem o curso de energia renovável. Então eu vou fazer algumas matérias sobre energia solar, enquanto eu faço o meu mestrado em sistemas embarcados. Eu posso fazer o meu programa personalizado. É claro que minha tese e meu foco vão ser em sistemas embarcados. Mas isso daí é uma coisa que você precisa ver realmente com a faculdade. Eu não sei dizer se é um negócio, é um modus operandi das faculdades aqui na Europa. Eu sei que a minha faculdade permite isso e existe essa possibilidade. É uma questão, às vezes, de perguntar para a universidade se é possível. Segunda coisa é ver os requisitos de admissão no curso. Toda página de curso de toda a universidade vai ter o Entry Requirements, o Application Requirements, alguma coisa do gênero, que vai informar quais são qual que é o background que eles esperam para as pessoas que estão aplicando para o curso. Então, no meu exemplo de sistemas embarcados, existia 30 créditos em matemática, exigia 30 créditos, acho que em Computer Science. Aí você me pergunta, o que é 30 créditos? Existe esse sistema de crédito aqui na Europa que facilita muito para eles saberem quais são o seu background, qual que é o seu nível de ensino, e a gente não tem isso, mas é uma questão de você saber, ó, 30 créditos parece relevante. Para dar um exemplo, o meu curso de mestrado são 120 créditos que são feitos em 2 anos. Então, 30 créditos pode-se pensar em um trimestre. Mas no fundo, mesmo que você ache que não atingiu esses requirements, esses requisitos, vale a pena fazer a inscrição porque não é muito preto no branco. Às vezes eles admitem estudantes mesmo que não atinjam esses requirements. Agora que você sabe os requisitos, sabe que curso que você vai fazer, vamos para o terceiro passo, que é saber o prazo. O prazo de inscrição é muito importante, eu falei disso no meu vídeo anterior, e é uma coisa que precisa se ficar atento, porque aqui existe o curso de primavera e o curso de outono, geralmente. O curso de outono vai começar lá por agosto, setembro. E o curso de primavera vai começar lá por fevereiro, março, não sei direito também. Mas a inscrição para esses cursos começa bem antes. Eu vou dar o meu caso como exemplo. O meu curso começou no final de agosto. Eu fiz a inscrição em janeiro. 7 meses antes, 8 meses antes, janeiro, dezembro. Não lembro quando eu fiz a inscrição, mas o deadline estava em janeiro. É uma coisa que precisa ficar atento, porque às vezes você impossibilita os seus planos porque você perdeu o deadline ou porque você está pensando que o deadline é muito na frente quando ele está bem mais para trás do que você pensa. Portanto, se você está vendo esse vídeo em novembro de 2016 e pensando em fazer um curso em agosto de 2017, já está na hora de você fazer a inscrição. Porque os prazos vão estar por dezembro, janeiro. Claro que varia muito, você pode ter prazo aí em abril, mas vai depender. Então, se você está pesquisando genericamente várias faculdades,
pode ter certeza que no meio de uma dessas suas opções vai ter um dezembro ali que pode acabar com seus planos e te impossibilitar de fazer o curso na data que você quer. E é claro, se você está pensando em fazer um curso no outono, no período do outono, e ele é na primavera, você também precisa ficar atento para isso, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu estava pensando em fazer um curso em outono, achei um interessantíssimo na primavera e eu não consegui fazer. Bom, o quarto passo é exame de proficiência. Estou falando aqui em Europa, França, Alemanha, Suécia, mas geralmente os cursos que você tem opção para fazer nesses países podem ser em inglês. Então eu estou aqui na Suécia no curso em inglês, tem na Alemanha curso em inglês, em França curso em inglês. E na Inglaterra também tem curso em inglês também, se quiser. Mas, por mais que você fale inglês muito bem, você seja fluente em inglês, você precisa provar a sua fluência. Ou você não tem uma confiança muito grande no seu inglês, como era o meu caso, mas acha que possivelmente você consegue encarar um curso universitário. Mas a única forma de você ter certeza que você atinge os requisitos é fazer um curso de proficiência. E a faculdade exige isso, a universidade exige isso de você. Vai ter na página de Entry Requirements qual é o nível de inglês que você precisa e qual a nota que você precisa tirar no respectivo teste de proficiência. Isso também vai valer para outras línguas também. Se você for para a França, vai ter lá o teste de proficiência em francês e a nota que você precisa tirar. Eu não vou saber falar qual é o teste de proficiência em francês que você precisa fazer. Mas eu vou fazer um vídeo especificamente falando como são os testes de proficiência em inglês e principalmente o que eu escolhi fazer, que é o IELTS. E isso também é uma coisa que precisa ser adiantada no cronograma de alguém que quer fazer um mestrado. Porque o teste de proficiência nem sempre tem na data que você precisa. Você está com deadline daqui a 2 meses, pode ser que o próximo teste de inglês tá para depois dessa data. Então é uma coisa que precisa ficar muito atento e às vezes isso influencia a escolha de qual teste você vai fazer, porque às vezes não tem o TOEFL, você vai, eu vou optar pelo IELTS, eu vou optar pelo TOEIC, ou ao contrário, não tem o IELTS, eu vou optar pelo TOEFL porque tem vaga. E às vezes também não tem na cidade que você mora. Você às vezes precisa ir para uma cidade que tem o teste. E agora que você já passou por todos os passos anteriores, o que precisa ser feito agora é juntar a documentação. Então com certeza você vai precisar de um diploma, de histórico escolar, do certificado do teste de proficiência. E tem um detalhe muito importante nessa documentação. A nossa documentação original está em português. E 90% dos casos você vai precisar traduzir para o idioma que você vai fazer o curso. Então, você precisa traduzir para inglês. Mas não é qualquer tradução não. Tem que ser uma tradução juramentada. E prepare-se para gastar uma graninha nisso daí, porque vai dinheiro. Então, como é que eu acho um tradutor juramentado? O que eu fiz foi pesquisar no Google o tradutor na minha região, fiz uma série de orçamentos e vi qual que era o mais conveniente para mim. O preço não vai variar muito porque ele é controlado pela junta comercial. Agora, você aceitou um orçamento? Não feche ainda. Pergunte o nome do tradutor que vai fazer o trabalho e pesquise se ele realmente está inscrito numa junta comercial. Então, pergunte o nome e em que junta comercial que ele está inscrito, vá no site e veja se o nome dele está lá. Aí então você leva os documentos para ele fazer a tradução. Olha, eu não lembro exatamente o valor que eu gastei para fazer isso daí, mas saiu por volta de uns R$ 500. E agora que você já está com todos os documentos na mão, vem a etapa de fazer a inscrição em si. 90% dos casos é no próprio site da faculdade, vai ter lá, clique aqui para fazer a inscrição. A Suécia tem uma peculiaridade que a inscrição é feita por um site do governo para todas as universidades do país. Então é por aquele site que se faz, que é a University Admissions. Mas isso aí é só um detalhe. Então faz a inscrição lá, envia os documentos e torce para ser aceito. Bom, isso daí foi o exemplo do meu curso, da minha aplicação. Mas existem outros requisitos para outros cursos. Por exemplo, podem ser requeridos reference letters, que são cartas de referências, que podem ser acadêmicas e ou profissionais. Quando eles pedem duas, geralmente é uma de cada, ou duas acadêmicas, se você não tiver histórico profissional. Pode ser exigido uma intention letter, que é uma carta de intenção, em que você fale um pouquinho sobre as suas expectativas do curso, a sua expectativa do mestrado e como é que isso vai influenciar a sua carreira.
Isso daí é uma coisa que eu realmente não tenho experiência para falar, eu nunca fiz uma carta dessa, mas é uma coisa que é recorrentemente exigida nessas inscrições para mestrados. Outra coisa que pode ser pedida também é uma proposta de mestrado. Aqui na própria Uppsala University tem cursos que exigem uma proposta de mestrado. No meu caso não exigiu, mas pode ser exigido e é muito comum. E a proposta de mestrado geralmente é muito mais comum ser exigido para doutorado, para pós-doc, que é uma diretriz do sua pesquisa dentro do mestrado. O que você vai fazer, o que você vai pesquisar, qual que é a área, qual que é o seu planejamento de estudo no mestrado. Isso daí já é mais característico de um mestrado mais acadêmico e científico de pesquisa. O meu mestrado é muito mais um mestrado técnico, então eu acho que foi por isso que não foi exigido, mas é realmente bastante comum exigir uma proposta de mestrado. Um detalhe que toda essa documentação ela tem que ser feita em inglês já, então isso daí é até que de uma certa forma bom, porque você não vai precisar traduzir mais esses documentos. Mas, por outro lado, a pessoa que você vai pedir, por exemplo, o reference letter, vai precisar saber falar inglês. E a proposta de mestrado, a intention letter vai ter que ser tudo em inglês, mas você tem que saber falar inglês, já que você vai fazer um mestrado em inglês e um curso em inglês. Então, isso não pode ser um problema para você. E detalhe que pode ter mais outros requisitos também, depende muito do curso. Tem alguns cursos que vão pedir coisas específicas para aquela área. Então precisa ver exatamente quais são os requisitos, mas os principais são esses que eu falei. Bom, espero que isso tenha ajudado a vocês a saber um pouquinho mais sobre como é que é um processo de inscrição, principalmente numa faculdade aqui na Suécia, mas também essas informações auxilia também para fazer inscrição em outras faculdades na Europa também, porque existem semelhanças, querendo ou não. Agora para o próximo vídeo, como eu já deixei o gancho aí, eu vou falar sobre exames de proficiência em inglês, principalmente falando sobre o IELTS, que foi o que eu fiz, mas dando um geral nos principais exames de proficiência. Então, até o próximo vídeo.